Eu quero relembrar a todos os irmãos que o texto áureo para este ano na vida da nossa igreja é Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, que diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Para cumprirmos a ordem de Jesus de fazer discípulos, este é o texto básico, mas o texto de Mateus, capítulo 10, todo ele, nos ajuda grandemente para entendermos esta questão de fazer discípulos. O que acontece quando nós fazemos a vontade do Senhor? Eu tenho meditado bastante, especialmente no decorrer da semana, a respeito deste assunto, e para me ajudar nestas meditações que fiz a respeito do texto de Mateus 10, eu procurei muitas fontes, geralmente assim, quando queremos pesquisar um assunto com profundidade, mas mais uma vez eu fiquei assustado com o fato de que tantos bons autores, conhecidos pregadores da palavra de Deus, evitam este texto como o diabo evita a cruz. Isto é, a gente vai buscar algum entendimento mais profundo e aí descobre que nada é dito, especialmente as partes que alguns, e eu creio que talvez a razão seja esta, alguns acham que este texto é constrangedor. Quem sabe alguns que evitaram nos seus estudos este capítulo 10 de Mateus, estão respondendo, estão reagindo ao fato de que em nosso tempo, na igreja ao redor do mundo, há muito de confiança em marketing. Os irmãos sabem disso, né? Parece que tudo, hoje em dia, na vida humana, depende de marketing. Então, isso não dá marketing, isso não ajuda, isso não motiva. Agora, o que eu entendo e que provavelmente os irmãos entenderão é que, de fato, deve sim motivar. Porque neste capítulo 10 nós encontramos Jesus, imediatamente após a escolha. É interessante isso, ele escolheu os seus discípulos, há um sentido em que nós escolhemos Jesus, mas ele nos escolhe. É bom pensarmos assim, porque haverá muito mais capacidade de entendermos que, de fato, o que o Senhor Jesus, que nos escolheu para a nobre missão de fazer discípulos, está conosco. Ele nos escolheu, ele teve interesse em nós, sim, na nossa salvação, mas no nosso serviço eficaz e eficiente para o cumprimento da missão. É interessante, eu fiquei também pensando quantos de nós, servos de Jesus há bom tempo, não lembramos nem o nome dos 12 discípulos. E não lembrando os discípulos, eu quero lembrar quem são eles. Eu criei há muito tempo na minha vida uma mnemônica, uma maneira para facilitar a lembrança, até com umas iniciais, e tem me ajudado muito. Mas é de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, outro Tiago, há 2 Tiagos, né? Filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes. E é interessante que Mateus diz assim, aquele que o traiu. Então nós vemos, é interessante, mesmo Jesus, que escolheu de início para a nobre missão de pregar o Evangelho, de salvar os homens, 12, um deles o traiu. Houve um tempo na minha vida como pastor que eu andei muito angustiado com algumas pressões, não fui aqui em Manaus, graças a Deus, mas aí eu, do ponto de vista só meramente carnal e humano, numa pregação eu já estava por aqui com o que estava acontecendo, eu disse para os irmãos, Deus é muito bom comigo. Foi uma introdução de sermão que parece que não calou bem no coração dos irmãos, também puderam. Olha o que eu disse. Eu disse, meus irmãos, Deus tem sido tão abençoador na minha vida. E eu dou graças a Deus porque a relação entre os fiéis e os infiéis, os fiéis e os perseguidores, não é nem a de Jesus, porque Jesus tinha um traidor em 12 e eu tenho menos do que isso. Quando disse isso, os irmãos se estremeceram, né? Mas quem sabe, entendiam perfeitamente, especialmente os perseguidores, o que é que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que eu estava, de fato, regozijando o Senhor, só que eu devia ter regozijado em privado, né? Quem sabe chamando uns diáconos de muita proximidade comigo, meus parentes, olha, eu estou feliz porque os traidores no meu ministério são menos do que os traidores que foram traidores de Jesus. Em 12, um era traidor.
mas 11 não eram traidores. Mas uma coisa que a gente observa quando estuda estes nomes é que alguns deles são absolutamente conhecidos, eram daquele tipo de personalidade atraente, usavam muita força no cumprimento da vontade de Deus. Por exemplo, o maior exemplo qual é? É Pedro, né, irmãos? Quem pregou o sermão no dia de Pentecostes. Que força, né? E havia um que veio mais tarde, né? O apóstolo Paulo diz, eu cheguei como um abortivo, mas olha como Deus me usou. Então há discípulos de Jesus Cristo escolhidos por ele, que têm uma personalidade absolutamente atraente e são mais aparentes no seu serviço. Mas, obviamente, quando a gente observa esta lista, nós sabemos que há alguns aqui que, de fato, aparentemente não eram assim, não é? O que os irmãos têm ouvido a respeito do discípulo Tadeu? Talvez muitos aqui saibam só que existe um santo, entre aspas, da Igreja Católica chamado Judas Tadeu. Ou você tem um parente Tadeu, mas alguém diz assim, mas ele foi apagado. Eu não creio que ele era apagado, não. Mas eu creio que Deus usa cada um de acordo com o que ele é. Isto já deve ser um regozijo para nós que queremos cumprir a missão de pregar o Evangelho, porque ele usa como nós somos. E ele, como bem foi lembrado pelo diácono Vanias hoje, ele vai nos transformando. Eu não sou mais o que era, e eu dou graças a Deus porque eu não sou mais o que eu era. Até para a inspiração dos adolescentes e pré-adolescentes aqui, eu fui um adolescente e um jovenzinho absolutamente tímido. Ponha timidez no que eu era. Eu era incapaz de falar perante duas pessoas, mas Deus muda a gente, porque Ele tem propósitos na nossa vida, e nós devemos ter propósitos como servos dEle, não é? E o propósito deve ser sempre isso, eu me coloco nas mãos de Deus, e eu permito que Deus haja na minha vida. Isto é uma motivação e deve ser uma alegria para todos nós aqui indistintamente. Os que já têm, de fato, desenvolvido seus dons e talentos nesta tarefa de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, devem se regozijar com o que já são. Mas aqueles que ainda não são, poderão ser, desde que se entreguem a Deus para o seu serviço. Os discípulos começaram crus e foram sendo trabalhados por Deus, inclusive Pedro. Em alguns aspectos, me permitam a liberdade de dizer isso sobre Pedro, em alguns aspectos do início da vida cristã de Pedro, a experiência dele foi quase vergonhosa, se não vergonhosa, né? Até negar Jesus ele negou, mas ele foi trabalhado por Deus, ele se permitiu, porque é interessante, Deus é todo poderoso, mas Deus aguarda o nosso responso. E isto traz problemas claros para alguns teólogos que de fato não entendem a finitude humana, mas o poder que há no ser humano quando ele se entrega a Deus. Mas foi assim na vida destes discípulos. Amados, se eu for comentar tudo que eu me inspirei neste capítulo 10 de Mateus, nós não iremos para o Conselho de Obreiros hoje. Mas eu quero então ler para os irmãos uma parte deste capítulo 10, mesmo comentando alguns outros rapidamente, mas eu quero ler só do verso 24 ao verso 33. E os amados que têm aquela Bíblia chamada A Mensagem de Eugene Peterson, eu solicito que os irmãos hoje à tarde, em algum momento da sua tarde, leiam aquele texto, porque Eugene Peterson faz uma coisa muito interessante, ele contextualizou a Bíblia Sagrada para a cultura norte-americana, especialmente. E o esforço dele é muito interessante, porque em alguns aspectos a contextualização serve bem para nós. Ele usa palavras e conceitos que nós entendemos bem. Ele trata a respeito de pressões que nós estamos experimentando agora como servos de Jesus Cristo. Os irmãos e eu estamos experimentando aqui. Isto ajuda o entendimento. Mas na Bíblia chamada século 21, as palavras são estas, a partir do verso 24. Jesus está apresentando a mensagem para os seus discípulos, recém-escolhidos, ainda sem entendimento do assunto, mas que Jesus está tirando algumas dúvidas antecipadamente. O texto diz assim: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos da sua família. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido.
O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça ainda estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o início do capítulo 10 trata de coisas muito importantes. Por exemplo, trata da orientação de Jesus Cristo, que de início o trabalho dos discípulos seria pregar para o povo, as pessoas relacionadas à casa de Israel, ao próprio povo de Deus. Começava lá, isto é, começava com os judeus. Mas nós vemos que há uma expansão autorizada pelo próprio Evangelho de Jesus Cristo. Esta expansão é muito bem apresentada, especialmente já em Atos, onde é muito claro que Deus tem o propósito não apenas de abençoar Israel, mas de abençoar o mundo todo. A mensagem que os discípulos têm é uma mensagem muito clara neste texto. A mensagem é: o reino de Deus já chegou. Quando nós ligamos isto ao povo de Israel, nós sabemos que eles tiveram grande dificuldade, de fato não entenderam que em Jesus Cristo, com a chegada de Jesus, o reino chegou. E a mensagem através dos discípulos inicial era esta, segundo o Senhor Jesus Cristo. O texto lá no início, aqui no início, fala de que o trabalho dos discípulos tem também muito a ver com boas obras, serviços os mais variados. Tanto é que no verso 8 nós aprendemos assim a palavra de Jesus para os discípulos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. No início do capítulo 10 nós aprendemos também que Deus dá os meios, é Ele que providencia os meios para que o serviço seja feito. Ele fala a respeito da ajuda do próprio Senhor Deus, mas também da cooperação que haverá, não apenas de pessoas da igreja, mas pessoas de fora da igreja, que muitas vezes simpatizam com a tarefa dos discípulos, e continua a ser assim. No decorrer da semana, quando eu pensava a respeito desta questão da providência de Deus para o cumprimento de nossos ministérios, e também a cooperação até de pessoas incrédulas, mas que têm alguma sensibilidade, é tão claro isto, amados. Em nossa igreja ali está a irmã Irajane. Eu pensei muito a respeito da tarefa do ministério que a irmã Irajane assumiu por causa da sua proximidade com os venezuelanos sofridos que chegam aqui com as situações as mais trágicas. Eu pensei, olha, a irmã Irajane está sendo ajudada, obviamente ela sabe disso, como nós sabemos também, por Deus. Mas há pessoas que têm sensibilidades a respeito do sofrimento humano e que a estão ajudando. É como no passado Jesus Cristo prometeu para os discípulos, né? Ele está ajudando, mas outros também estão ajudando. Tanto é que a orientação é muito interessante a partir do verso 9, e às vezes, lamentavelmente, nós como que não queremos crer nisso. Eu tenho ouvido nos últimos dias muitos pastores queridos até dizendo assim: olha, pastor Norton, conversando comigo na intimidade, pastor Norton, eu cheguei à conclusão de que não adianta servir a igreja só. É bom estarmos seguros para a nossa vida, então é bom assumirmos logo uma outra profissão também. Eu confesso aos irmãos que eu reajo no meu íntimo, naturalmente não posso desrespeitar as pessoas têm necessidades diferentes, mas eu reajo porque a palavra de Deus, em algumas porções nas cartas do apóstolo Paulo, falam a respeito da necessidade de quem está no ministério da pregação se ocupar do ministério, sem entrar nos detalhes que faz, mas que não seja por causa da falta de confiança de que Deus supre quando Ele chama para um determinado trabalho, porque Deus faz isto, amados. Quando Ele coloca alguma motivação no nosso coração,
Ele com certeza já sabe o que fará para nos ajudar, o que não significa que não haverá sacrifício algum, que não haverá tensão alguma. Eu já conheci pastores dedicados à obra do Senhor que passaram por verdadeiras agruras, porque as igrejas a que serviam não reconheciam a necessidade de um sustento adequado. Mas, amados, eles, mesmo naquele período de dificuldades, não perderam a confiança de que Deus tem interesse na obra e supre a necessidade diretamente, mas através de veículos especiais, veículos humanos que Ele levanta para a mudança deste estado de coisas a que me referi. Tanto é que no verso 9 diz assim, a orientação para os discípulos, lá no início, amados, e há lições para nós hoje: não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o digno é o trabalhador do seu alimento. Continua. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurais saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que de lá vos retireis. E ao entrardes naquela casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudir o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, amados, Deus supre, Deus abençoa. Quando Ele chama, Ele faz acontecer. Mas o que nós notamos com muita clareza nesta introdução da orientação de Jesus Cristo é que, de fato, amados, Jesus não apresenta o ministério para os discípulos, para o que eles devem fazer, como algo que não tem pressões, não tem tensões e não tem dificuldades. Tanto é que, quem sabe alguém que se arvorasse com o direito de sugerir a Jesus alguma coisa assim, Jesus pega leve nestes primeiros discípulos, porque então, se disseres toda a verdade, eles vão se desencorajar e não vão nem começar a fazer discípulos ao redor do mundo, não é? Mas Jesus, amados, é Deus, é o Senhor. Ele começa com toda a verdade, porque Ele diz sempre a verdade. E, aliás, este deve ser a nossa maneira de agir no mundo. Nós seremos abençoados se dissermos sempre a verdade. Até porque não teremos de lembrar as mentiras que contamos. Aliás, eu uso muito isso na minha vida pastoral, quando uma mulher da igreja ou fora dela, dos ambientes onde eu aconselho, chega e diz assim: pastor, estou aqui com o senhor, mas o meu marido nem sabe que eu estou aqui. Antes de ela sair, eu sempre digo, pelo amor de Deus, não volte aqui se o seu marido não souber onde a senhora está. E eu faço isso por causa da orientação da palavra de Deus, que digamos sempre a verdade. E eu estou nesta minha palavra lembrando aos irmãos e irmãs que esta é a postura da minha vida. E eu pretendo continuar assim. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos e irmãs é o seguinte: se vierem falar comigo porque estão passando por uma crise familiar, é muito importante que o querido ou a querida saiba, que é importante que saiba onde está. Até porque eu pretendo, e Deus me ajudará a continuar fiel aos propósitos da minha vida. E eu quero que os irmãos também me ajudem nisso, a fim de que nós tratemos os assuntos como devem ser tratados, para que sejamos realmente abençoados e nossas famílias sejam, se necessário for, por causa do desgaste já ocorrido, resgatadas para que o nome de Deus seja honrado na nossa vida como famílias. Mas note o que Jesus faz. Jesus diz toda a verdade. Ele diz assim no verso 16: eu vos envio, meus discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Você sabe o que é que acontece com ovelha no meio do lobo? É dizimada a ovelha. Então ele está falando a respeito de dificuldades. Aí ele diz assim: olha, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ele continua dizendo o seguinte: vocês estão como se não fosse suficiente a figura, e olha, essa figura de ovelha no meio do lobo era conhecida lá, mas Jesus continua com os discípulos: cuidado com os homens. Não está falando só de lobo lá na floresta ou no campo, não.
cuidado com os homens. Meus discípulos, eles vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que, olha o propósito, para que lhes deis testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não vos preocupeis sobre o que falar, porque naquela hora será dado o que vocês deverão dizer. Então, o que nós notamos é que para cumprir o propósito como discípulo de Jesus Cristo, nós passaremos por aflições, nós seremos maltratados, palavras duras e inverídicas serão ditas a respeito de nós. Lá no texto que eu comecei a ler para os irmãos está escrito assim: ora, se disseram até do Senhor, disseram que ele era Belzebu, isto é, rei das moscas, algo inválido, algo sem valor nenhum, quanto mais aos da sua família. Amados, os discípulos de Jesus Cristo somos família de Deus, Ele cuida de nós. Mas quando eles ouvirem, quando nós meditamos e observamos que há sofrimentos para alguém ser discípulo de Jesus Cristo, e os sofrimentos são normais, são esperados, é o que Jesus está dizendo, nós devemos entender que no cumprimento da nossa missão nós precisamos, acima de tudo, e este é um ponto fundamental no texto que eu li, estar identificados com Cristo. Identificados com Cristo. Existe um grande teólogo da atualidade chamado D.A. Carson, que ele faz muito a respeito desta afirmação. Nós precisamos, para cumprir a missão de discípulos, estar identificados com Cristo. Esta identificação tem um aspecto de identificação íntima. Nós cantamos até com grande entusiasmo, quero ser como Jesus. Esta questão íntima, eu quero ser íntimo de Jesus Cristo, eu quero fazer a vontade de Jesus Cristo. Eu quero ser como Jesus, mas eu quero fazer, aliás, aquele coro diz isso, né? Eu quero pregar como ele pregou, eu quero amar como ele amou, etc. Mas isto é íntimo. Esta intimidade tem a ver, a identificação com Cristo, quero ser como o Senhor, nela nós devemos enfatizar especialmente, eu quero ser submisso, eu quero obedecer ao Senhor Jesus. Até porque isto é apresentado nas Escrituras, em 1 João capítulo 3 e verso 2, como algo absolutamente importante que é trazido por João nesta mensagem. Amados, nós somos filhos de Deus, além de discípulos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar na glória, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Então o desejo íntimo de sermos como Jesus está sendo trabalhado em nós, mas um dia ocorrerá por causa da obra de Deus, e esta é uma promessa muito, muito especial. Mas, amados, há um aspecto que é interessante, é que quando nós temos esta identificação com Jesus Cristo, quando ser como Ele é e fazer o que Ele quer está ocorrendo na nossa vida, nós devemos entender que seremos, sim, perseguidos. Quando nós nos identificamos com Jesus Cristo, nós não experimentamos apenas um pouco mais e crescentemente, mais do seu caráter, mais da sua alegria, da sua compaixão, mais da sua fidelidade, mas mais também da perseguição, porque Jesus foi perseguido. Apesar de fazer todo o bem, apesar de ter entregue a sua vida no momento certo para a salvação dos perdidos, como Jesus sofreu. O Novo Testamento nos fala de muitas oportunidades quando pretendiam apedrejá-lo, pretendiam lançá-lo no abismo, mas ele continuava absolutamente fiel. Amados, nós, discípulos de Jesus Cristo, em todos os tempos da vida da igreja, devemos entender que perseguição, ira, confrontos desnecessários e grosseiros serão parte da nossa vida. E é o que o texto volta a dizer, está falando no verso 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor, e se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais os da sua família. Eu poderia me alongar falando a respeito das dificuldades, mas eu quero trazer para os irmãos a solução que Jesus apresenta a respeito deste assunto. Ele diz o seguinte: não temais.
não temais. Dificuldades haverá no serviço como discípulos de Jesus Cristo, mas não temais. Verso 26, em 3 oportunidades, e nós aprendemos a respeito desta verdade. Não temais, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. Verso 28, de novo, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque o máximo que os inimigos podem fazer é tirar a vida de um discípulo de Jesus Cristo. Esta afirmação parece remota para alguns de nós, mas convenhamos, não tem sido tão remota assim em muitos ambientes onde o Evangelho está sendo pregado por fiéis discípulos de Jesus Cristo. Eu li no decorrer da semana a história de uma médica missionária na África, que foi há algum tempo atrás, há não muito tempo atrás, morta, apesar de todos os benefícios que trazia para a sociedade onde servia. Como eu dizia, para nós pode parecer remota, mas quem sabe não é tão remota assim, não tão remota assim. Aqueles irmãos que têm lido a respeito da igreja perseguida sabem destas realidades. E nós que não temos lido devemos nos lembrar que o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos é dizendo que nós não devemos temer aqueles que nos pressionam e que nos perturbam agora porque somos de Jesus. Há alguns exemplos recentes nesta nova etapa da vida brasileira em que pessoas com certeza absoluta, porque tem alguns, não tem muitos, mas se tem alguns princípios cristãos e alguma vez têm exposto os seus princípios, já estão sendo e continuarão sendo perseguidos. Quem é do Senhor e tem valores, é perseguido em uma sociedade sem Deus por causa dos seus valores. E eu estou dizendo isso não apenas para lembrar alguns eventos atuais na nossa sociedade, mas para que nós reconheçamos que quando estivermos sofrendo por causa do Evangelho, não é por termos sido estúpidos ou ignorantes, mas por causa dos princípios do Evangelho que estão arraigados na nossa vida, não os temamos. Porque a única coisa que, em última análise, eles poderiam fazer era tirar a nossa vida. E o texto sagrado diz assim: pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quando eu li este texto, este verso 28, temo aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo, eu fiquei imaginando o que é que as pessoas que estão me ouvindo hoje pensam quando esta palavra é dada. Temo aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Alguns imediatamente e erroneamente assim, é o diabo. É o diabo que mata. É o diabo que envia para o inferno. Amados, ele não tem poder para isso. Olha, eu quando estava lendo hoje ainda, eu gosto muito da Bíblia que foi editada pelo Israel Belo de Azevedo. Ele usa a nova versão da igreja, da Bíblia na linguagem de hoje. E ele, nesta versão, é tão maravilhoso que algumas coisas assim que estão um pouco escondidas em algumas das edições mais tradicionais, mais clássicas, ele torna bem claro. Ele diz assim: temam Deus, que é capaz de destruir no inferno tanto a alma e tanto o corpo. Deus não quer isso, mas, amados, Deus é justo juiz. E Ele tem apresentado toda a mensagem, e a palavra é muito clara, dizendo que aquele que crê está salvo, mas quem não crê está perdido, e estará separado de Deus para sempre. E é bom nós reconhecermos isto, porque às vezes uma coisinha de um texto sagrado nós deixamos passar, porque nós temos todos bagagem cultural, e teológica e religiosa quando chegamos para Jesus. Mas um dos maravilhosos efeitos do estudo da palavra de Deus é deixarmos de lado aquilo que não tem fundamento na palavra de Deus. Então, esta é uma parte interessante. O que pode destruir no inferno, porque existem leis, existem princípios, existem mandamentos que ou abençoam se obedecemos ou nos condenam se nós desobedecemos. Eu pergunto para os irmãos, é interessante nós reconhecermos isso, porque se tememos a Deus, que é todo-poderoso e que cumpre a sua palavra, nós não temeremos
tão drasticamente aqueles que nos perseguem hoje. Nós vamos sofrer, mas nós entenderemos que o nosso sofrimento é um sofrimento especial, é sofrimento redentivo, é sofrimento dentro de um propósito de Deus, e o maior propósito de Deus é salvar. Jesus veio buscar e salvar o perdido, como nós um dia fomos e como muitos ainda são hoje. Meus amados, é assim que Jesus encoraja aqueles novos discípulos e nos encoraja, né? Não tema, vai acontecer, perseguição é parte da vida do discípulo, mas nós não devemos temer. Não devemos temer por muitas razões, e o texto diz aqui. Uma das razões por que não devemos temer é que, em última análise, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, triunfará. Inimigos de Cristo e de seus discípulos, sem dúvida alguma, não aceitam correção de suas afirmações, não aceitam a transformação de suas posturas e nos perseguem. Mas no julgamento final, eu vou traduzir de maneira mais direta do que o próprio Eugênio Peterson traduziu: a ficha vai cair. Porque, amados, a ficha vai cair o seguinte: olha, os perseguidores um dia entenderão que, olha, era verdade, o Evangelho triunfa. Jesus Cristo diz isto com clareza. Portanto, não temamos, porque Deus cumpre a sua palavra. Mas não apenas isso. É importantíssimo, sem dúvida alguma, nós reconhecermos que a tarefa de pregar o Evangelho é uma tarefa exigente, nós seremos perseguidos, mas nós seremos vitoriosos, porque esta é a garantia do Senhor. Mas o texto também fala a respeito da importância da confissão. Esta confissão está aqui na parte final do texto que eu li para os irmãos. Palavra de Jesus, é bom lembrar. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Algumas coisas nós precisamos ressaltar neste texto de Jesus Cristo a respeito da nossa confissão. A confissão, sem dúvida alguma, tem a ver com a afirmação: eu sou discípulo de Jesus Cristo. Não é que eu confessei quando eu fui batizado numa igreja há muito tempo atrás, ou muito menos eu confessei, porque não foi confissão, quando eu era bem pequenino e alguém me batizou, e eu não sabia nem alguma coisa sobre o plano de Deus para a salvação dos perdidos. Não. Olha, essa confissão é a confissão verdadeira. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, que não devemos associar unicamente ao nosso batismo. É a confissão continuada, é a confissão na vida, e é uma confissão específica em primeiro lugar, porque o texto diz assim: aquele que me confessar. Este me tem a ver com Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é a confissão de que eu tenho uma vida diferente da de vocês, não é, é mais do que isso. Não é uma confissão sobre o meu gosto teológico, não é a confissão de que eu sou calvinista ou pré-milenarista, não tem nada a ver com isso. É a confissão de Jesus Cristo, é a confissão de que Jesus é Senhor e Salvador do ser humano. Não apenas isso. Este texto nos diz também com clareza que a confissão é pública. Note o que diz: portanto, todo aquele que me, é direto, né? Confessar diante dos homens. Confessar diante dos homens. Não é só aquela certeza íntima, é a certeza que é expressa, Esta confissão pode ser algo, em alguns ambientes, que alguém considerará temerário. O mundo sem Deus, eu confesso que eu sou de Jesus. O mundo diz que a evolução é que faz com que a natureza e o mundo seja o que é. E eu digo que eu creio na palavra de Deus. Alguém diz: é temerário fazer isto. Eu quero dizer para os irmãos, o que já disse algumas vezes daqui, que é possível que ainda na nossa geração a doutrina, que é simplesmente uma teoria da evolução, seja desmascarada. Porque se avolumam e crescem as evidências de que, de fato,
é um ser absolutamente poderoso e criativo, que criou tudo isso, inclusive que nos criou. Ah, meus amados, eu estava surfando, nós dizemos assim, na televisão, quando eu comecei a ouvir alguns cientistas falando a respeito do desenho inteligente. Em que é que vai dar isso, amados? Vai dar exatamente onde nós podemos imaginar. É que é um ser todo-poderoso, absolutamente inteligente e criativo, é que criou. Eu fiquei entusiasmado em ouvir vários minutos, mais do que pretendia ouvir, a respeito desta realidade. Então eu quero dizer para os irmãos, talvez ainda na nossa geração, aquilo que é também só uma teoria, porque o criacionismo também é teoria, porque não haverá comprovação científica disso, porque aconteceu muito antes, lá nos primórdios, mas eu creio que a teoria da evolução será desmascarada por causa da descoberta de cientistas honestos que chegariam a esta conclusão, eu diria até com muita naturalidade. Mas não apenas a confissão é específica, é de Jesus, ela é pública diante dos homens, mas ela também tem um aspecto, e isto é maravilhoso para nós discípulos sabermos, a confissão tem um aspecto recíproco. Veja só o texto que diz assim: aquele que me confessar, eu confessarei, mas aquele que me negar, eu o negarei. Eu não preciso perguntar para nenhum dos amados o que é que os amados vão fazer, pretendem fazer à luz desta verdade. Se entende o peso, o valor desta afirmação de Jesus Cristo. Se eu confesso, Ele me confessa. Eu experimento vida abundante e estou seguro da vida eterna. Mas se eu nego, eu estou perdido. Eu serei negado por Jesus, porque Jesus mesmo disse, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. A conclusão que quero trazer para os irmãos é a seguinte: que privilégio nosso de sermos como os 12 primeiros discípulos de Jesus Cristo. Sim, continuaremos a sofrer pressões. Quem sabe isso não é profecia, mas é uma imaginação minha, crescente pressão para nos acomodarmos à falta de princípios e valores da nossa sociedade. Amados, mesmo no meio dessas pressões, temer a Deus? Jamais, porque Deus é prioridade da nossa vida, se somos discípulos de Jesus Cristo. O nosso interesse jamais deve ser agradar os homens, mas continuar a agradar a Deus. Lembrando a palavra do apóstolo Paulo, discípulo, o apóstolo aos gentios, em tudo quero agradar a Deus. Que afirmação de propósito significativo para nós hoje. Em tudo quero agradar a Deus. Se assim, nós faremos discípulos. Nós nos envolveremos com este bendito processo de levar a mesma alegria da salvação para aqueles que conhecemos e que não têm ainda Jesus. E a terceira afirmação, que é muito própria, em conclusão, é de que aquele que confessa, quer dizer, ele proclama. E há muitas maneiras de proclamar. Há muitos meios para esta proclamação. Como ouvimos hoje, na aula que nos deu o diácono Vanias, no horário da Escola Bíblica Dominical, nós vamos descobrindo que alguns métodos de comunicação do Evangelho já não são tão eficientes. O que devemos fazer? Buscar novos métodos, novas maneiras. Pedir a Deus criatividade e sabedoria para entendermos o processo e nos envolvermos nele, contanto que a vontade de Jesus se cumpra. Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. E fazer discípulos de todas as nações, amados, a última afirmação que quero fazer, começa onde eu estou. Começa onde eu estou. Não começa quando nós atravessamos os mares para pregar o Evangelho lá adiante, né? Começa aqui. Isto quer dizer que esta palavra toca cada um de nós de maneira muito especial. É tempo, da parte de Deus,
E nós devemos fazer disto o nosso propósito, pregar o Evangelho aqui, agora, onde estamos. E, sem dúvida alguma, o nosso Deus será glorificado. Jesus Cristo será exaltado. Que este seja um assunto sério para as nossas reflexões e orações de dedicação ao Senhor. Amém. Amém. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra. Louvamos o Teu nome pela maneira direta como Jesus nos fala, através deste texto. Que nós não temamos aqueles que de fato têm poder para matar, mas que temamos o Senhor, reverenciemos o Senhor e tenhamos todo o interesse em obedecer à vontade de Cristo. Nós louvamos o Teu nome pela igreja que temos e sabemos, Senhor, que devemos sim pedir perdão pelo pecado de, mesmo sendo conhecedores e tendo vivido já algumas maravilhas do Evangelho, ficarmos com esta mensagem só para nós. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade. Toca o nosso coração e a nossa mente. Transforma a nossa vida e a vida da nossa igreja neste particular, a fim de que as nossas ações de pregação do Evangelho continuem a glorificar o Teu nome. Que nós experimentemos estas alegrias. É o que pedimos agradecidos, confiados em Jesus. Amém. Amém.